eu quero saber o seguinte, ó. O que você acha que o aeromodelismo causa, né, no emocional da família e do aeromodelista, tá? Então, vou falar uma frase aqui para você, ó. Não existe, frase de aeromodelista, né? Não existe motor que funcione bem com combustível ruim. E no aeromodelismo, o emocional é o nosso combustível. Poxa, Daí você tá hoje, o que é isso? Cara, simples. Você já viu algum motor funcionar direitinho com um combustível mal feito, ruim, batizado ou coisa desse tipo? Ele não vai funcionar, ele vai falhar, ele vai parar, ele vai dar pane, né? E no aeromodelismo é a mesma coisa. Imagine você tentando fazer o modelo e todo mundo na sua família contra você, cara. Cara, teu emocional vai lá embaixo. E aí você não consegue trabalhar direito, né? E mais uma vez eu vivi isso, cara. Eu vivi isso, é muito difícil. Então você acaba tendo as coisas meio interrompidas. Eu acho que eu já contei aqui, eu perdi meu pai com 3 anos. Depois, quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe se casou de novo, né? E aí, casou-se com um viúvo que tinha 8 filhos. Imagine você a situação. Comigo 9, teve mais uma menina 10. Então, dinheiro era para comer, né? E eu queria fazer o modelo, tá? Então eu dava meu jeito de fazer o modelo. Eu trabalhava, eu catava cobre na rua, eu vendia jornal, eu fazia o diabo. Mas tudo dentro da lei, é claro, né? Para ter um dinheirinho para fazer meu modelo. Só que tinha um problema. Meu padrasto falou assim para minha mãe: Olha, eu não quero esses aeromodelos aqui na minha casa. Por quê? Porque eu tenho mais 8 filhos e eu não tenho como dar essas coisas para meus filhos, né? E é claro, se isso justifica ou não justifica, não sei. Só que eu tinha que deixar tudo que era meu, meus aeromodelos, tinha que deixar na casa dos meus amigos. Ainda bem que eu tinha bons amigos. Então eu deixava meus aeromodelos na casa deles e depois eu ia voar e tal. Mas a minha família não estava me apoiando nesse aspecto. Só minha mãe, né, que me apoiava. E mesmo assim não era com dinheiro não, tá? Deixava eu fazer, não me criava problema. Então o simples fato de eu não ter todo esse apoio fazia com que os meus aeromodelos já não ficassem à minha vista, como estão aqui hoje. Então isso emocionalmente me afastava um pouco também do aeromodelismo, porque o aeromodelo, ele é muito legal, cara. Agora, se eu tava ali fora outro dia, cara, outro dia não, foi ontem isso. Olhei para dentro aqui do meu quartinho, falei, meu Deus do céu, olha o que eu tenho, o que eu criei. Eu estou no céu e não tinha percebido. Cara, tem muitos aeromodelos, uma coisa linda que você já deve ter visto várias fotos. Já mostrei alguns aqui também durante as lives, durante o Mão na Massa que eu fazia aqui, tudo, né? Então isso é muito bom. Ou seja, se você está azeitado no teu combustível, toda a tua família te apoia, te dá valor, olha seu aeromodelo, pô, que bonito, pô, você fez isso, cara, parabéns e tal. É claro, né, que esse é um combustível que vai te fazer mais, né? Que vai te fazer ficar bem melhor, né? Você estando feliz e bem com a sua família, tá ok? Por quê? Porque o aeromodelismo, cara, ele é mais do que construir e voar os pequenos aviõezinhos ali, né? Para muitos, inclusive para mim, ainda é uma forma de sonhar acordado, cara. É, de me conectar com a minha infância, com a liberdade, né? E com um senso, cara, olha, eu não sei se você já teve isso, mas é um senso profundo de realização. Cara, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo. É um senso de realização incrível, né? Então, é exatamente por isso, né, que o apoio da família ele tem um papel tão decisivo, tá? Ele não vai só influenciar na prática do hobby, ele vai moldar o emocional do aeromodelista. Olha só, cara, essa live aqui eu preparei nos trinques. Eu sei que muita gente não vai ligar para isso, nada, mas não tem importância. Quem tem um pouco de sensibilidade e sabe o que é aeromodelismo, vai gostar da live. E se eu estou gostando que sou aeromodelista, eu tenho a certeza que você que é também vai gostar. Agora você imagina, né, cara, ó, alguém que vai dedicar horas à montagem de um modelo
que vai se concentrar em cada detalhe, tá? Direitinho, ajusta ângulo, pesa a peça, escolhe aquele melhor dia para o voo, né? Porque a gente que tem aeromodelo, a gente sabe quanto tempo levou para construir, sabe todo o trabalho que dá, todo o carinho que a gente tem por aquilo e tal. Você não vai pegar e falar, não, vou estrear hoje e tal, maior vendaval lá fora. Você vai quebrar, cara, né? O risco, pelo menos, de quebrar é grande. Eu não quebro, mas muita gente quebra. Mas também posso quebrar, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, escolhe aquele melhor dia, você cuida de tudo com carinho. Agora, você imagina essa mesma pessoa sendo tratado com indiferença ou até com desprezo em casa, tá? Cara, agora a gente chegou num ponto que é muito importante, né? Chegou num ponto muito importante, ó. Você é casado, então, por exemplo, um aeromodelista casado, qualquer um, tá? Inclusive eu. Imagine o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, né? A sua esposa ou seu marido. Por que eu falo a sua esposa ou seu marido? Porque tem aeromodelistas mulheres também. São em minoria, mas eles existem, elas existem, né? Imagine o seu cônjuge desvalorizando o seu hobby. Virando para você e falando assim, ó, sua mulher ou seu marido. Cara, você só gasta dinheiro com isso aí, cara. Tenha paciência. Ó, isso aí é um problema sério, cara, para você. Você fala, pô, você chega em casa, você já sabe que você vai levar uma dura. Eu tive um amigo que ele precisava comprar as coisas escondido da mulher, cara. Ele deixava na minha casa, como eu já deixei na casa dos outros, ele também deixava na minha casa. Ou ele escondia na casa dele mesmo. Aí quando ele era muito amigo meu. Quando a gente se encontrar e falar, pô, vem ver aqui, ó, comprei esse motor aqui, mas não conta para ela, não conta para ela, não fala nada. Eu falei, tá bom. Mas olha que situação, cara. Ou seja, emocionalmente o cara tem receio, o cara fica com medo. Pô, isso é real, tá? Não estou inventando, não. E eu acho que muita gente que está assistindo isso aí gravado ou ao vivo hoje já passou por uma situação dessa. A esposa ou o marido chega e fala: pô, você só gasta dinheiro com essa porcaria aí. Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Para com isso e não sei o quê. Pô, você fica, pô, caramba, né? Um negócio que eu faço com tanto carinho, que eu queria que chegasse e falar, pô, cara, você conseguiu fazer isso? Pô, meus parabéns. Ao invés disso, eu escuto uma asneira dessa, né? Um outro problema sério do aeromodelismo, né, que a gente tem que levar em consideração é o oposto, ou seja, o aeromodelista que larga os seus filhos, abandona os seus filhos e deixa eles de lado. Então você está criando um problema aí, cara. Então a família é importante. Você tem que dar um jeito, tá, de trazer o seu filho para perto de você. Se você era modelista, se você não quer deixar de ser, dá um jeitinho, vai trazendo de leve seus filhos para você, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque ajuda muito a criança também. O exemplo que eu dei do Rodriguinho com o avô, não foi com o pai, mas foi com o avô, né? Isso é importante. Então, é muito importante você ter uma conversa com o seu cônjuge, se você for casado ou se você tem namorada. Cara, passar por aquela história da namorada, falar, pá, eu quero que você ficar comigo, não vai soltar esses aviãozinhos aí, não sei o quê. Bom, não é bem assim, cara. Você não vai viver 99, ou seja, todo o tempo do mundo grudado na pessoa. Não faz sentido isso, tá? Então é importante a gente ter um diálogo, claro, a gente que era modelista, sobre tempo, sobre orçamento e sobre paixão. Paixão pelo aeromodelismo, é claro, né? O orçamento, quanto custa, como é que é. Explicar que não é uma coisa do outro mundo, assim, se você souber fazer. E também um diálogo, claro, sobre tempo. Cara, eu tenho meu tempo para ficar com você, você tem seu tempo para ficar comigo. Mas eu tenho meu tempo que eu gosto de ficar sozinho, fazer minhas coisas. Não sozinho, mas fazer minhas coisas. E você tem o seu tempo que você gosta de ficar sozinha e fazer suas coisas também. Então, esse diálogo é muito importante, tá? Então, cônjuge que desvaloriza, tá, o hobby, cara, está precisando de uma conversa. É uma DR, né? Discutir a relação, né?
Então, aquela frase assim, você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Pô, tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Ai, que saco, meu. Pô, aí, diálogo claro sobre tempo, orçamento e paixão. Tem que ter uma coisa fundamental que parece que no mundo, não é nem no mundo, eu vou falar só do Brasil, que o brasileiro esqueceu, que se chama respeito. Respeitar as pessoas. Respeitar que um gosta de A, outro gosta de B. E não adianta discutir. Política, religião e futebol, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. Cada um gosta de uma coisa e a gente tem que respeitar. Aí você não briga. Se você respeita, você não briga. Ninguém briga com quem respeita. Então é uma questão da gente querer respeitar ou não. Aprender a respeitar, tá? Então, cara, isso é um desrespeito. Você só perde tempo com isso. Esse brinquedinho aí vale tudo isso mesmo? Tá de novo mexendo nesses aviõezinhos? Isso é desrespeito, tá certo? Então essas frases aí que parecem assim tão inofensivas às vezes para quem diz, né? Tem o poder de desestabilizar o emocional de qualquer aeromodelista. Mas isso vale para tudo, de qualquer pessoa, cara. Você balança, você balança, né? E se for aeromodelista, cara, é como tentar voar com vento contra sem ter combustível. É basicamente isso. Você está tentando fazer seu aeromodelo voar, mas não tem combustível, o motor não liga, seja elétrico ou seja a explosão, né? Então é como tentar voar com vento contra sem combustível. Sim, por quê? Porque por trás de cada projeto tem um sonho. Eu fazendo isso aqui, eu tenho um sonho fazendo isso aqui, tá? Olha, eu tenho um sonho aqui, cara. Qual é meu sonho aqui? Só eu sei, você não sabe. Então não critique, respeite, né? Nunca critique um camarada que resolve fazer um jato. Pô, você não sabe nem voar um treinador, você quer voar um jato? Respeite, ele tem um sonho. A gente tem que respeitar. Pode não ser o caminho reto para chegar onde ele quer, mas é o caminho que ele está seguindo.